Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, comigo está tudo bem na medida do impossível. Mais uma aula de filosofia para vocês aí do primeiro ano, ou quem quiser ouvir, quem quiser assistir, tá ótimo, mas focado mais pessoal do primeiro ano aí. E a aula vai ser de filosofia. Esse vai ser um vídeo único para os nossos dois horários. Então a gente vai ter aula de filosofia e depois no mesmo vídeo aula de sociologia, como se fossem os dois horários. Eu vou fazer um sinal e vai ser o sinal, vai ser eu vou tirar o óculos, tá? Que bacana! Mas enfim, eu vou tirar o óculos então. Quando eu tirar o óculos vai ser aula de sociologia, beleza? Antes de começar a aula de filosofia, já pode tirar o material aí na página 23, eu não tirar material nenhum, só, prestar atenção, porque não compreender, não entender, não buscar o conhecimento aqui não é uma opção, mas vamos deixar aí na página 23, a gente vai falar sobre os primeiros filósofos e a busca pelos mistérios da physis aí na página 23. Ah, a gente já viu isso? Não, eu já só fiz uma introdução. A gente vai só recapitular rapidinho aqui. Mas antes de começar a matéria, pessoal, um recado para vocês. Se vocês estiverem com dúvidas, se não estiverem entendendo a matéria, tiverem algum problema, alguma dificuldade, entre em contato com o professor para a gente sanar essas dificuldades, porque eu tô aqui para isso, beleza? Então, qual que é a sua dificuldade, meu filho? Eu não tô entendendo nada, mas você não tá entendendo qual parte? Desde janeiro, não tem problema, a gente vai dar um jeito, vai buscar a melhor forma de você compreender, porque a nossa avaliação está chegando. E vocês têm que ficar espertos aí, não pode ficar comendo mosca não, pode ficar moscando não, beleza? Então é isso, vocês têm total liberdade para chegar pro professor e falar qual parte você não está compreendendo, o que está faltando, que eu vou buscar a melhor forma possível de você compreender os nossos estudos, não vão ficar para trás não, beleza? Então é isso, e vamos começar a nossa aula com um assunto muito importante. Isso não é da época de vocês. Eu sou um velho e eu vivi boa parte dos anos 90 e eu assisti um desenho chamado Capitão Planeta. Era uma animação que tinha um cara, um super-herói com cabelo verde, parecia uma drag queen, e ele funcionava mais ou menos assim. Eram uns ambientalistas, uns jovens ambientalistas, e cada um tinha um anel. Aí eles eram 4, acredito eu, 4. E eles se juntavam quando rolava uma treta muito pesada. Aí eles se juntavam com um anelzinho e falavam assim: água, fogo, terra, ar, pá, pá. Aí parecia o Capitão Planeta. O Capitão Planeta falava assim: pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. E descia a porrada lá nos madeireiros, nos garimpeiros, que seja, que estivesse explorando a natureza. Era um desenho focado na preservação da natureza. Por que eu tô falando disso pra vocês? Animação dos anos 90 chamada Capitão Planeta. Porque os primeiros filósofos que a gente vai ver na nossa aula de agora, eles tratam disso, dos elementos que constituem, que segundo eles constituiriam o cosmos. Quando eu falo de cosmos, você não vai olhar só para cima, você vai olhar também para baixo. Então o cosmos seria tudo, né? Principalmente esses primeiros filósofos que a gente vai falar aí, os primeiros filósofos também vão buscar explicação para as primeiras coisas, né? Para as primeiras inquietações humanas. Por exemplo, de onde surgiu tudo? Qual a explicação para o surgimento tanto do cosmos como da physis, que seria tudo que seria físico, beleza? Então a gente tem na página 23, começando aí, e o interessante vai ser o seguinte: vamos começar contextualizando o nosso assunto. Se você quiser voltar no videozinho, nosso último vídeo, o que a gente tem pro final do nosso último vídeo? A Grécia está chegando, a gente vai começar o período arcaico agora, principalmente século V e VI antes de Cristo, beleza? Então a Grécia está passando por um momento de transição. Ela está deixando a área rural de lado e vai começar a focar ali nas polis gregas, que eu já expliquei para vocês como é que funciona isso aí. Então a vida grega social a partir do século V e século VI, né? E também com o período arcaico, começando o período arcaico. Se vocês quiserem voltar no material, tem a linha do tempo, a gente vai falar principalmente do período arcaico. Então vai se distanciar daquela área rural e vai focar a sociedade grega ali em torno da polis e toda a estrutura das polis. Então, mudando-se também a posição geográfica, acaba se mudando
a sociabilidade e também o pensamento, né? Porque vai ser um outro ambiente, enfim, novas ideias, e também vão aparecer então os primeiros filósofos aí. Então o que vai acontecer? Como é que funciona esse negócio dos primeiros filósofos aí? Eles também são chamados de pré-socráticos, mas que entra no que a gente vai chegar lá. Esses primeiros filósofos que vão desempenhar uma carreira sólida de teorias e pensamentos para a explicação do cosmos e o princípio das coisas, as primeiras inquietações humanas, de onde surgiu a vida, de onde surgiu tudo, explicação para tudo que é físico, vai começar, como eu falei, a partir do século V e VI a.C., e eles vão distanciar, né? Além de distanciar da área rural, eles vão distanciar também daquelas explicações mitológicas, distanciar-se dos deuses gregos, tá? Eles vão buscar explicações em relação ao mundo, ao universo e à existência, com base na logos, na lógica, na racionalidade. Então vamos deixar um pouquinho os deuses de lado, preocupados com coisas de deuses, vamos focar no ser humano e na razão para a explicação das coisas aí. E por que eu tô falando também do... Porque eu falei sobre o lance do Capitão Planeta. Eles vão buscar explicação dentro desses elementos: ar, fogo, terra, água. E lá na frente, depois a gente falar sobre a quintessência, mas enfim, não é agora não, tá? Então mais ou menos isso. Sobre o que a gente vai falar hoje. Eles são chamados de filósofos pré-socráticos, beleza? Porque eles vão começar, e também conhecido como filósofos naturalistas ou naturais, porque eles vão buscar respostas, explicações para as inquietações, para as primeiras inquietações dentro da natureza, beleza? Então eles são chamados também de pré-socráticos, além de pré-socráticos, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, esse termo. Eles são considerados também filósofos naturais, porque segundo eles a natureza poderia ser explicada em toda a sua pluralidade e também utilizando até matemática, né? Vocês vão ver a importância da matemática para o pensamento filosófico, com Pitágoras. Depois lá na frente vai ter uma galera, Galileu, Copérnico. Muito interessante essa questão matemática aí. Mas a gente vai ser mais pro meio do ano, até os próximos capítulos. Beleza, a questão então era essa, tá? A explicação da arqué é outro termo que vai aparecer aí, que seria o início de tudo. A explicação, qual seria a essência do início de tudo, tá? A substância, o elemento que compõe o início de tudo, beleza? Vamos focar nisso e buscando explicações na natureza, por isso que são chamados de naturalistas. E por que o termo filósofos naturalistas? E por que o termo pré-socráticos? Simples, porque vieram antes do Sócrates. Bom, beleza, obrigado, tchau. Não. Dá-se a ideia de temporalidade. Sócrates, famoso pra caramba, a famosa frase só sei que nada sei, né? Muita gente espertinho coloca na prova só sei que nada sei. E eles vieram antes do Sócrates, mas não é questão, o termo pré-socrático não é mais muito focado na temporalidade, até porque muitos eram contemporâneos do Sócrates, beleza? Então ele tem mais a ver com diferenças de ideologias e de princípios, tá? Então é um termo que eles cunham. Esse termo de pré-socrático surgiu no início do século XX. Tá? Então fazem isso, esses termos, esses rótulos, para ficar mais fácil a gente entender. Beleza? Então a gente tem agora os pré-socráticos buscando explicações para as causas primeiras dentro da natureza a partir do século V e século VI a.C., em volta da polis ali. Beleza? Então esses são chamados pré-socráticos ou os filósofos naturalistas, que a gente vai ver um só hoje, para não ficar muita coisa, e até porque eu vou emendar com a aula de sociologia, beleza? Pelo menos para esse vídeo aqui. Eu vou citar alguns aqui para vocês. O primeiro que a gente vai ver vai ser o Tales de Mileto, tá? Importante pra caramba, tá? Que a gente vai falar sobre ele aí. Depois a gente vai ver Pitágoras, a gente vai ver o Anaximandro, o Anaximenes, né? Tá aí dois nomes bacanas pra vocês colocarem nos filhos de vocês futuramente: Anaximandro e Anaximenes. E o Pitágoras, Heráclito, Zenão, de Eleia. Vai ser uma galera forte, tá? Pra gente já pegando a manha pra depois chegar numa galera também meio embaçada. Sócrates ali pra frente, Platão, Aristóteles vai ser só pancada. Mas enfim, no bom sentido.
pancada de conhecimento, assim, ó, pá, pancada assim da gente de conhecimento. Então, voltando aqui ao assunto, a gente vai falar primeiro sobre a escola de Mileto. Geralmente, esses pré-socráticos, eles vinham acompanhado o nome, acompanhado o lugar. Então, você tem Tales de Mileto. Na época, Mileto era uma região onde hoje é a Turquia, porém uma região da Grécia, né, era uma polis grega. E hoje é uma região que corresponde à Turquia, Mileto. Então, Tales que veio de Mileto, além do Anaximandro, que a gente vai ver depois, e o Anaxímenes. Então não esquenta a cabeça que senão vamos focar só no Tales, beleza? Então Tales surgiu de lá, em Mileto, viveu aí por volta de 624 até 546 a.C., beleza? E o que o Tales dizia? A principal ideia dele, tenta achar no material e dar uma lida rapidinho. Ele proclamava que a arqué, né, que seria o elemento original, que deu origem a tudo, que é o que eles estão procurando. Aí os nossos filósofos pré-socráticos, naturalistas, buscando as respostas na natureza, eles diziam que o elemento original, que a arqué, é a água. Mano, século V, VI a.C., o cara já veio com essa, tá? Sem recurso nenhum, bem antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo. Vocês têm noção? O cara simplesmente, a água seria a essência não, seria o elemento original, para a origem de tudo, do cosmos, da vida. Ele determinou que a água pode passar por mudanças, ela se transforma, muda de estado, sólido, líquido, gasoso, assim como o universo também, várias coisas dentro do universo passam por vários estados, mudam de forma, e que a água também é importante, ela é responsável para hidratação, para alimentação humana, e também ele acreditava que a Terra flutuava sobre a água. Então, por isso que eu comecei a aula falando sobre o Capitão Planeta. O Tales já vem com esse assunto aí de que tudo é água. Isso é muito interessante, que vem bater até no pensamento contemporâneo, na ciência contemporânea com relação a isso aí. Beleza? Pronto, fechou. Se de repente você também se eu ouvir falar da escola jônica, também é outro nome da onde a escola de Mileto veio, né, os jônicos. Então, enfim, mas é só um adendo, é só uma notinha de rodapé aqui, tá? Beleza? No material de vocês depois tem uma compilação de um escrito do Tales, feita pelo próprio Aristóteles, que vai ser um filósofo muito importante ali pra frente. Então vocês dão uma lida nesse compilado aí, é só um pequeno trecho, depois vocês dão uma lida, porque também já, se eu for ler pra vocês também já é demais, então vocês... Enfim, o basicão do Tales de Mileto é isso aí, Tales, água, pré-socrático, explicação das primeiras coisas, elementos, super simples, tá? Então bem tranquilo isso aí. Vamos passar então, encerrando essa parte de filosofia, a gente vai pra parte de sociologia. Opa, eu toquei ao sinal. Vou passar para a parte de sociologia, porque também a parte de sociologia é bem simples, bem tranquila, não é muita coisa. Sobre o que a gente está falando em sociologia, enquanto você está tirando o material e enquanto você vai se posicionando aí na sua cadeira, tomando água, vamos fazer uma recapitulação sobre o que a gente está falando. Mano, a gente está falando sobre, deixa eu ver aqui sobre o que a gente está falando, sobre o contexto histórico do surgimento da sociologia. Opa, quase que eu não acho aqui, hein? A gente está falando sobre marcos históricos do período de surgimento da sociologia, né? Recapitulando, e quem quiser também voltar no vídeo, o vídeo passado de sociologia, tá bem tranquilo. Então a gente viu as grandes navegações, os impactos das grandes navegações para o surgimento da sociologia, para a Europa e também para a gente, né? Porque os europeus vieram para cá e fizeram uma pequena mudança na vida da gente aqui no Brasil. Depois a gente viu a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a formação dos Estados Nacionais, não vamos esquecer disso, é importante pra caramba, a construção e o crescimento das cidades, e vamos encerrar essa parte aqui na 22 e na 23, falando sobre letra F, novas relações de trabalho, relação capital, trabalho e movimentos sociais. Queria que vocês fizessem uma coisa pra mim, vocês vão... Assim que você chegar na página 22, ó, que terminar o título aí, ó, novas relações de trabalho, relação social, trabalho e movimentos sociais, vocês vão escrever no final, transição. Então não é bem um marco histórico, é mais um processo histórico que a gente vai ver agora, que é um período de
transição. E é um período de transição tão importante para a nossa sociedade que vai ter reflexos atuais, reflexos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Beleza? O que a gente vai ter então? A gente viu várias disputas até agora, tanto no campo político como no campo ideológico. A Europa, principalmente, estava num caos social, né? Vamos dizer assim, estava uma efervescência muito louca, principalmente aí até a partir das grandes navegações. A transição ali do feudalismo para o capitalismo, a gente teve uma transição de modelo, de doutrina econômica. Então teve um impacto muito grande na sociedade. Então teve toda uma reestruturação de classe social, mudanças no modo de vida das pessoas, até na noção de tempo. A Revolução Industrial fez muito isso, né? Mudou a cabeça das pessoas com relação ao trabalho, com relação ao tempo, até a forma de conviver com o outro, né? A sociabilização. E com essa transição do feudalismo para o capitalismo, e a produção capitalista acabou sendo a produção dominante até hoje, na nossa contemporaneidade, beleza? Importante esse toque aí. Olha que eu falei só o primeiro parágrafo. Então que a gente tem um momento de transição, repete-se a palavra aqui, então fique esperto. Quando você estiver lendo a matéria, para estudar, olha essas palavrinhas que se repetem, vamos grifar, ó, dá uma grifada aí, escreve em algum lugar, nota, não aqui, mas enfim, nota em algum lugar aí. Então repete-se muito essa palavra transição, porque é um momento de transição, não é bem um marco histórico, é um momento de transição. Então a gente tem também fim de monarquias estão acabando aqui. Olha só, você tem um impacto grande na economia, você tem um impacto muito grande na política. E isso vai gerar consequências na sociedade, tá? E já que a gente está vendo, o nosso foco aqui é esse contexto para o surgimento da sociologia. Fim das monarquias, e a gente vai ter uma sociedade com o capitalismo baseada na meritocracia. Meritocracia, cuidado com essa palavra, beleza? Vem o significado dessa palavra e a aplicação dessa meritocracia em várias sociedades. A sociedade capitalista é bem meritocrática, né? Essa questão de você conseguir a coisa por mérito, não por relações pessoais que existiam muito dentro do feudalismo, né? Aquela relação de fidelidade e troca, né, que existia no feudalismo. E agora com o capitalismo não, agora você é em relação ao mérito, beleza? O capitalismo ele te dá chances para você prosperar. Cuidado com isso, que essa frase que eu acabei de falar para vocês aí, beleza? Não é bem assim não, tá? Será que todo mundo parte de um mesmo ponto? Imagina o capitalismo sendo uma corrida. Será que não tem uns que começam na frente, não? Outros que começam atrás, não? Será que uns não começam com hack, não? Mas, enfim, mais rápidos, outros mais devagar? Como é que funciona isso? Enfim, a gente vai ver isso. Então, a gente tem uma sociedade então, dividida em praticamente com essa transição em duas classes sociais. Burguesia de um lado e o proletário de outro lado, no caso seria o contrário, a burguesia desse lado de cá, depois vocês vão entender porque eu estou usando o braço direito, e o proletário do lado esquerdo, beleza? E isso vai reverberar muito a partir de 1848, quase metade do século XIX, quando dois amigos, o Marx e o Engels, eles vão se juntar para escrever o Manifesto do Partido Comunista, e em 1848, né? E o que vai servir o Manifesto do Partido Comunista? Vai servir de ideologia para as lutas, para a luta do proletariado em relação à burguesia, né? Enfim, no caso seria uma instrumentalização para que os proletários pudessem lutar contra a burguesia, né? De um lado o pessoal que vendia a força de trabalho, do outro lado o pessoal que tinha, né, os meios de produção, estavam com controle nos meios de produção e reprodução. Isso é muito Marx, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, quando a gente vai falar sobre a tríade da sociologia, com o Marx, o Durkheim e o Weber, mas esse é na próxima aula, deixa eu falar. Continuando aqui e finalizando na página 23, a gente tem um relato do Tocqueville, que foi um francês, ele viveu esse período de transição aí, que ele escreveu um livro, Lembranças de 1848, As Jornadas Revolucionárias de Paris. Paris pegando fogo. Paris, França, o bicho pega. Quando o pessoal está insatisfeito, eles vão pra rua e olha lá o que aconteceu na Revolução Francesa.
o que eles fazem? Eles não estão para brincadeira. Então é muito interessante essa análise do Tocqueville, aqui na página 23, porque ele fala sobre a luta de classes entre os proletários que estavam ali na rua tocando caos na França a partir da metade do século XIX em busca de qualidade de vida, qualidade de trabalho, salário, jornada. Mas você pensa, mano, essa classe, os proletários que estão lutando contra a burguesia, é a mesma classe que estava junto, lutando lá na Revolução Francesa, contra a sociedade estamentária, né, aquela sociedade dividida em clero, nobreza e o terceiro estado. Eles eram o terceiro estado. Olha como é que as coisas mudam rápido. Eles estavam lutando junto e agora estão lutando uns contra os outros. Porque vocês sabem que o terceiro estado ali, durante a Revolução Francesa, é totalmente heterogêneo. Então, enfim, eles tentando mudar aquela ordem social vigente da época, da metade do século XIX, principalmente por parte do proletário, e o Tocqueville escrevendo isso na posição que ele estava e mostrando que os proletários estavam na rua, estavam lutando e a burguesia não ia para a rua para lutar contra eles. Eles chamavam o Estado para combater esses proletários, porque o Estado com letra maiúscula, geralmente o Estado fica do lado do mais forte. Então, enfim, meio polêmico que eu tô falando, mas vocês vão entender isso com a vida aí. E o Estado, em alguns lugares, ele tem uma legitimação para agir de forma opressora a favor dos vencedores. A história tá aí, não deixa eu mentir, beleza? E para encerrar o nosso assunto, a gente tem que tomar cuidado sobre os interesses sobre quem descreve determinada coisa, igual por exemplo Marx, ele vai puxar a situação para um lado de acordo com a visão dele, e outro autor vai retratar esse choque das sociedades, dessas classes de outras formas. Então a gente tem que ficar ali só analisando isso aí, não vamos tomar parte por enquanto não, vamos só analisar. Não cabe a mim fazer vocês para tomarem parte em relação a isso. A gente vai analisar, estudar e produzir um conhecimento através disso aí, beleza? Nesse momento então de reivindicações, de luta por parte dos proletários contra a ordem social vigente, proletários de um lado, burguesia de outro, a gente vai ter o movimento cartista, né, vem de carta, vem de reivindicação de forma mais pacífica através de uma mudança constitucional, com leis, né, de carta, lei, carta magna, carta régia, né, então vem mais constituição, leis, enfim, e a formação dos sindicatos. Eles vão se organizar, não adianta você só ter força para lutar e disposição para lutar, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter uma ideologia. E o Marx vem batendo nessa tecla que a gente vai falar nas próximas aulas. E tudo voltado nesse lance dos trabalhadores buscarem defender os seus direitos, beleza? E para encerrar essa minha indagação, a gente tem então analisar esse momento de transição, muito importante, de feudalismo. O principal é isso, analisar esse momento de transição do feudalismo para a produção, o modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. E é importante a gente analisar essa transição, como foi essa transição, quem ficou no poder, quem ficou marginalizado, para a gente entender o nosso modo de vida atual, como as coisas são regidas na atualidade, tanto no campo econômico, no campo social, o campo político, né? Eu falei para vocês sobre a intervenção do Estado nesse momento, de que lado que ele fica, será que a gente pode falar assim? Então é interessante a gente analisar também, não só o modo de vida atual, como uma relação do ser humano com a natureza, que mudou demais, drasticamente, com o capitalismo, e essa nova relação de humano-natureza e a nova sociabilidade, relação do ser humano com o ser humano. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido boa parte do nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se tiver alguma dificuldade, pode procurar o professor para a gente sanar esses probleminhas aí. Beleza? E então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Não esquece, todo mundo junto, todo mundo em busca do mesmo objetivo, com disciplina, sem desculpa. O material tá aqui, eu tô aqui, você tem fonte, mano. Aqui, ó, nessa aula eu tô com um mapa conceitual que eu vou deixar na descrição do vídeo. Um mapa conceitual sobre os pré-socráticos tá aqui do meu lado.
tinha um livro que eu acabei de jogar aqui pra trás aqui, que me ajudou muito, tem um material, tem uma musiquinha rolando aqui pra me incentivar. É isso, sem desculpa, com disciplina, com foco, determinação, chegar lá, produzir conhecimento e preparado pra vida. Bora lá, por junto a gente mais forte. Valeu, brigadão e até mais.